Beleza, então vamos embora. Vamos começar aí. Então, a primeira questão, só 25, Mi? Aham. Só 25, né? Então, na tabela a seguir, estão relacionados os salários de todos os funcionários das classes A, B e C de uma empresa, cuja média salarial é de R$ 1.680. Bom, isso aqui, então, é o que a gente chama de dados agrupados, tudo bem? O que significa os dados estarem agrupados? Significa dizer que eles vão estar numa faixa de intervalo. Começa em tanto e termina em tanto. Gente, qual que é o contrário de dados agrupados? O contrário de dados agrupados são chamados dados discretos, tá? Se você não tiver os dados agrupados num certo intervalo, se ele for só um único valor, ele é chamado de dados discretos, variáveis discretas, beleza? Bom, então, o que é a primeira característica? A primeira característica é um grupo, é o salário de 900 a 1.500. Pode ser igual a 900, mas 1.500 não pode ser igual, tem que ser menor do que 1.500. O segundo começa de 1.500 a 2.100, depois de 2.100 a 2.700. Quantidade de funcionários, 20x e 10. Beleza? Bom, vocês já encontraram o valor de x? Eu achei x igual a 20. 20. Como é que eu faço para determinar qual é a característica, por exemplo, para calcular a média, já que ele falou que a média é de R$ 1.680? Você vai usar como característica o ponto médio daquela classe, ok? Quando você coloca o ponto médio daquela classe, aquilo vai ser a característica da minha sequência. Então, aqui, qual é o ponto médio de 900 até 1.500? Você pode somar os dois, 1.500 mais 900, e dividir por 2. Nesse caso, 1.500 mais 900 dá 2.400. 2.400 dividido por 2 fica 1.200, né? Uhum. Então, aqui você faz as contas como 1.200 sendo a característica. Beleza? Entenderam o que eu falei? Uhum. Perceba o quê? Não preciso fazer mais conta. Que daqui para cá somou 600 e daqui para cá somou 600. Daqui para cá somou 600, daqui para cá também somou 600. Então, se todos os intervalos são igualmente espaçados, significa dizer que aqui também basta somar 600. 1.200 mais 600 dá 1.800. 1.800 mais 600 dá 2.400. Você vai usar as características como sendo isso aqui dos dados agrupados. Então, vamos lá. 25. Se a mediana para a distribuição de frequência acima obtida é M, então a soma dos algarismos de M é? Então o cara perguntou qual o valor de quem dá? Mediana. Mediana, né? E aí, o que você pensou, amigo? Fala para mim. Então, aí eu não sabia achar qual era a mediana. O que seria mediana? O valor que está no meio. Exatamente, o valor que ocupa a posição central, né? Central. Então, para você saber qual o valor que ocupa a posição central, a primeira coisa que você tem que fazer, se a quantidade é par ou a quantidade é? Ímpar. Ímpar, tudo bem? E aí, para você descobrir a quantidade, você faz exatamente a soma. E divide por... Primeiro soma tudo aqui. Opa. Vamos somar tudo aqui. Quantos elementos você tem ao todo? 50. 50. Aí você pega esses 50 e divide por? 2. Por 2, né? Então pega aqueles 50 e divide por 2. Deixa eu fazer o que a gente chama de histograma. Já ouviu falar do histograma? Histograma é um gráficozinho que você vai colocar essas sequências aqui. Primeiro eu vou colocar de 900 até 1.500. Então eu vou colocar aqui. O primeiro histograma é de 900 até 1.500. E aí ele começa aqui como característica 900, vai até 1.500. E eu sei que a frequência dele vale 20, não é isso? Vale 20. A segunda é de 1.500 até 2.100. E com a mesma frequência, 20. E o outro está aqui na metade, que vai ser de 2.100 até 2.700. E nesse caso aqui, a frequência dele vale 10. Onde a mediana vai estar? Ocupa a posição central, né?
Então, a posição central seria a posição 50, vamos falar assim, ok? É quando ele vai estar mais ou menos na posição 50, ou seja, ele vai estar na metade dessa distribuição aqui, mais ou menos. Então, vamos falar que ele vai estar mais ou menos aqui, a mediana. Ok? Então, com certeza, a mediana é mais que 1.600 e menos que 2.100 pela distribuição de frequências. Ok? Essa barra aqui tem um tamanho daqui para cá de 20, e essa barra aqui tem um tamanho daqui para cá também de 20. E daqui para cá de 10 pessoas. Ok. Então, a posição 25 seria uma posição 20 mais alguma coisinha aqui. Então, com certeza, ele é um número um pouquinho maior que 1.500. Vamos falar que a mediana é um valor M. Ó, vamos falar que a mediana é um valor M. Então, esse tamanho daqui para cá, que seria M menos 1.500, vai estar proporcional ao quê? Vai ser um pedaço de quê? Uma parte de quê? Uma parte desse tamanho aqui, ó. Para chegar aqui, aqui é 25, ok? Se todo o tamanho vale 20, significa dizer, então, que aqui, esse tamanho aqui vai valer 5, para daqui para cá ser 25. Então, ó, o tamanho 5 é que porcentagem de 20? E esse cara é que porcentagem de 600. É isso. Eu dividi o quê? Eu dividi esse pedaço aqui em partes proporcionais aos tamanhos, para você chegar na posição 25. Nunca tinha visto isso cair, nunca vi isso cair na prova do ANP. Por isso que eu estou até meio que lembrando o que é as coisas aqui. Por isso que eu estou desse jeito. Faz muito tempo que eu não fazia isso, mas é isso mesmo. Ó. A mediana é o cara que está exatamente na posição 25. A mediana estando na posição 25 significa dizer que ele é um pouquinho mais de 1.500. Quanto um pouquinho mais de 1.500? Proporcional a quanto que esse tamanho é desse. Na verdade, isso. Então, ó, o 5 está para tudo que é 20, assim como o tamanho que você quer, está para todo o tamanho que é 600. É isso. Então, M menos 1.500 vai ser igual a, se quiser pode deixar 5 sobre 20 vezes 600. Posso cortar os zeros de baixo para o zero de cima, simplificar isso com esse aqui vai dar 30, então vai ficar aqui M menos 1.500 é igual a 150. Ou seja, esse M é igual a 1.650. Ele pediu a soma dos algarismos, né? Então, 1 mais 6 mais 5 mais 0, isso aqui vai dar 12. Resposta, letra B. Difícil. Nunca vi cair isso na UNB. Isso é bem novo. É calcular mediana dentro de espaços agrupados. Mas está dito. Ficou claro? Ficou. Obrigada, Luiz. De nada. Vamos lá. Deixa eu voltar com as coisas aqui que eu tinha eliminado. Me perguntaram a questão 4, né? Então, a questão 4 aqui. Pessoal, vocês estão aí? Está todo mundo aí? Vocês estão me escutando bem? Estamos aqui. Estão me escutando bem? Uhum. Ok. Sim. Então, vamos lá. Ficou claro o que eu quis falar aí? Tudo bem. Vamos para a questão número 4, então, aí da página 10 da nossa apostila. Pessoal, no final do ano de 1993, foi calculada a precipitação média das chuvas no país nos 10 anos precedentes. Ou seja, se eu coloquei 93, eu peguei 10 anos para trás. E nesse intervalo de 84 até 93, tem 10 anos. E eu calculei a precipitação média de chuvas aqui. Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de chuva. Começando em que ano? O primeiro ano aqui é de 1984 e o último ano aqui vai ser 1993. Muito bem. E ele falou que a média dessa galera aqui, essa média aqui, foi de 631 milímetros por ano. 631.
Bom, no final de 94, eu fiz a mesma coisa. No final de 94, essa média foi calculada novamente para os 10 anos precedentes, ou seja, agora começa em 85 e vai até 94, e aí ele obteve 601 de milímetros. Pessoal, agora ele começa em que ano? Agora ele começa no ano de 85, um ano depois que eu comecei essa sequência aqui, ó. Então, agora eu vou pegar 10 anos a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos a partir daqui. Começou agora em 1985, terminou agora em 1994, e ele falou que essa média aqui é de 601. Beleza. Sabendo que em 94, no ano de 94, a precipitação foi de 480 milímetros, então aqui esse valor é 480. Calcule em centímetros o índice de precipitação no ano de 84. O cara pergunta quanto é que vale esse valor X aqui. Bom, o que eu teria que perceber para matar a questão? Eu teria que perceber que tanto a sequência que está em cima quanto a sequência que está embaixo tem uma série de números, série de valores que são iguais. E essa série de valores são iguais começa no ano de 85 e ele termina no ano de 93. Isso aqui aparece igual para as duas. Como é que eu faço para calcular a média? Soma tudo e divide pela quantidade. Então, eu vou fazer o seguinte, se eu somar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu somar esses 9, eu vou chamar de S essa soma. Essa soma desses 9 anos vai ser S. Muito bem. Sabendo disso, como é que eu posso, por favor, determinar a média dessa galera aqui de cima? Soma tudo e divide pela quantidade. Soma tudo é pegar esse número X e somar com todo mundo que está aqui. Então, vai ficar aqui X mais S, dividido pela quantidade, que seriam 10 anos, é igual à média dessa galera, que o problema me falou que é 631. Pergunto se vocês entenderam o que eu falei aqui. Sim. Oh? Vamos fazer, então, a média aqui de baixo, galera. Como é que vai ficar a média aqui de baixo? Eu vou somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde essa soma dá S, mais esse elemento que está aqui, mais 480. Eu vou dividir pelos 10 elementos, e isso aqui vai dar essa média do outro ano, que é 601. Pronto, esse é o raciocínio da questão. Se vocês entenderam o raciocínio, agora é só fazer continha. Vitória, ficou claro? Ficou, Luiz. Obrigada. Então, o 10 multiplica, vai ficar então que esse S mais 480 vai ser igual a 6.010. E aí você subtrai 480, né? Subtraindo 480 vai ficar 5.530. Confere para mim, gente, se está certo, se eu subtrair certo. Isso. Sim? Muito bem. Vamos colocar esse valor exatamente nessa conta aqui agora, né? Então, vai ficar aqui o X somado com 5.530 dividido por 10 vai ser igual a 631. Multiplica por 10. O X mais 5.530 vai ser igual a 6.310. Subtrai. Esse X vai ser igual a... Subtraindo da conta aí. Alguém já fez a conta? 280, você vê aí para mim. Não, mais. 780, eu acho. 780. 780 milímetros. Ele perguntou em centímetros, então o X vai ser igual a 78 centímetros. Resposta na prova da UNB, 078. Ok, a 4, galera? Ok. Beleza? Os senhores que mandam, fala para mim aí, vai. Qual a próxima questão que vocês querem? Para mim foi, Luiz. Foi? Todo o resto foi de boa? Sim? Pode perguntar aí. Vem aí, galera. Vocês que tentaram fazer as questões, dá uma olhadinha se tem mais alguma outra questão aí, por favor.
Se não tiver, eu que mando, né? Se não tiver, eu escolho as questões aqui com uma questão que eu acho legal para a gente fazer. Vocês estão conseguindo fazer o exercício? Está dando tempo de vocês fazerem, galera? Vai, seja honesto comigo aí, vai. Desabafa comigo aí, vai. Luiz, eu achei que tá de boa esses exercícios desse capítulo que você passou. Tranquilo? Eu Uhum. marquei? Foi mais conta, muita conta de desvio padrão, essas coisas. Porque eu queria que vocês treinassem isso e não fosse para a prova sem não ter isso na cabeça, né? As outras questões que a gente ainda não fez são as questões mais difíceis, que eu vou deixar para a próxima aula, claro, né? Uhum. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Essa questão aqui de boa... eu queria falar de um item daqui. Eu queria falar do item 3 aqui. Pode ser? Pode. Pega para mim aí, vai. Então, pessoal, pega aí para mim, por favor, a questão número 11 da página 12 aí. Questão 11 da página 12. Queria comentar um negocinho aqui que eu acho legal comentar com vocês. Bora, diz aí. O gráfico abaixo refere-se ao volume de investimentos de capital estrangeiro no país, no Brasil, em milhões de dólares, segundo o Banco Central. Então, isso aqui é a quantidade de grana que foi investida no nosso país ao longo dos anos, ok? Então, houve uma crescente aí, como a gente está vendo, desde 2009 até 2015, houve uma crescente nos investimentos no país. Bom, o cara perguntou, tomando-se como base o investimento, eu quero o item 3, tá? Item 3 aqui. Tomando-se como base os investimentos apresentados, o desvio padrão está próximo desse valor? Analisando os dados, ele não perguntou, hein? Ele afirmou, o desvio padrão está próximo desse valor, foi afirmado, não foi uma pergunta. Analisando-se os dados de acordo com tal desvio, é correto afirmar que os valores investidos a cada ano pertencem todos a esse intervalo aqui, em que M, galera, é a média e isso aqui é delta minúsculo e o delta é o desvio, ok? Bom, eu queria falar desse intervalo. Que intervalo? Eu vou pegar o seguinte, ó. Você tem todos os dados distribuídos aqui, todos os dados distribuídos ao longo de uma reta numérica, tá bom? A média é uma medida de tendência central. Não é o centro, mas uma medida de tendência central. A média tende sempre a ficar no meio. Nem sempre coincide com a mediana, mas tende a ficar ali perto, tá ok? O desvio padrão é um certo intervalo que você vai dar. Então, você pode pegar e fazer o que a gente chama de intervalo de confiança dos dados, ok? Você vai pegar o desvio padrão, que ele chamou de delta aqui, e aí você vai encontrar esse número, média menos desvio padrão. Depois você vai pegar o desvio padrão e vai somar nesse intervalo aqui, e esse número aqui vai ser média mais desvio padrão. Então, ó, eu já vi algumas vezes cair isso na prova. O cara definir esse intervalo, média menos desvio padrão e média mais desvio padrão. O que eu quero que os senhores tenham na cabeça, sem fazer conta alguma, é que isso aqui, esse intervalo, é chamado de intervalo de confiança. Bom, colocar alguma coisa na prática para vocês. Pessoal, uma das grandes pesquisas que a gente já viu sair é o salário médio dos brasileiros, né? Então, o cara sai, de repente, a pesquisa do Ibope aí, e fala que o salário médio dos brasileiros está em torno de 3 salários mínimos. 3 salários mínimos ali está em torno de R$3.000, né? Um pouquinho mais de R$3.000, não chega a 3.300, ok? Bom, para calcular a média, eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade. Para o Ibope chegar a essa média, que o salário mínimo dos brasileiros é de 3 salários mínimos, ele pesquisou todo mundo? Impossível. Impossível ele pesquisar todo mundo. Então, o que ele faz? Ele pesquisa um grupo de pessoas, que é chamado de amostra, né? Então, eu não vou pegar todo o espaço amostral, todos os brasileiros. Desse espaço amostral, eu vou pegar um conjunto de pessoas limitadas, que eu chamo de amostra. E essa amostra é legal você fazer de forma aleatória, tá? Dessa amostra, significa dizer que eu vou calcular todos os valores, média, moda, desvio padrão e assim vai. Depois que eu fizer isso, eu vou selecionar alguns dados disso aí. Então, a minha amostra não vai ser ela nua e crua que eu vou estender para todo mundo. Eu vou fazer exatamente essa conta aqui, ó. Gente, eu vou fazer média menos desvio, média mais desvio, e eu vou selecionar esse intervalo.
que é conhecido como intervalo de confiança. Nesse intervalo de confiança, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar os extremos, sempre. Nesse intervalo de confiança, eu vou tirar aqueles dados que são muito discrepantes, que pode fazer com que a minha análise estatística dentro disso se deturbe bastante quando eu estender para a maioria. Então, nesse dado de confiança, ele nunca... não, vai ter um caso, apenas um caso. Mas, na grande esmagadora das vezes, não vai ter todos os dados incluídos nele, ok? Então, geralmente, você vai desprezar o que tem de muito discrepante inferiormente, você vai desprezar o que tem de muito discrepante superiormente, e você vai ficar com um intervalo definido aqui, onde nesse intervalo eu faço o estudo estatístico, e nesse intervalo eu estendo para todo mundo. Tudo bem? O que eu quero de tudo isso aqui para vocês? O que eu quero é, quando eu faço média menos desvio, média mais desvio, eu estabeleço um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança, pessoal, não atinge todos os números. Não precisa fazer nem conta. Nem precisa fazer conta. Não atinge todos os números. Tudo bem que eu falei? Sim. Beleza? É como se fosse aquela nota da ginástica. Eu não sei se vocês já viram nota de ginástica, né? Ginástica olímpica, né? Você tem 5 jurados, os 5 dão notas e ele despreza a menor nota, despreza a maior nota e faz a média desses 3. Essa é a nota da ginasta. Então, é mais ou menos isso que eu faço nos dados estatísticos. Eu colho todos os dados, eu faço média menos desvio, média mais desvio, e nesses dados eu desprezo tanto as partes inferiores quanto as partes superiores. E como eu falei, só existe um caso em que todos os intervalos estão ali. Quando o desvio padrão é 0. Alguém na sala, alguém aí que está me escutando, pode me falar quando? Pessoal, quando o desvio padrão de uma sequência é igual a 0? Quando tudo é igual, né? Quando todos os elementos são iguais. Somente nesse caso. Se você tiver algum elemento, galera, diferente, o desvio padrão não vai dar certo. Tudo bem? Então, quando o desvio padrão é 0? Somente quando todos os elementos são iguais entre si. Somente quando todas as características são iguais entre si. E somente nesse caso, média mais desvio e média menos desvio, que vai dar só um ponto, que é a média, vai incluir todo mundo. Beleza? Queria comentar isso aqui com vocês, que talvez seja algo diferente também de estatística. Dúvidas, pessoal? De boa, Luiz. Tá claro? Então vamos lá. Posso passar o slide aí? Pode. Bora. Essa questão aqui... eu queria comentar uma coisinha dessa questão também. Eu acho que a maioria já tem isso, mas aqui eu queria pecar pelo excesso. Eu queria ver a questão número 3. Item 3 aqui. Tá? Bora. O que ele deu? Gente, ele deu aqui um gráficozão. Desse gráficozão, ele falou que o mais claro seria esses aqui, são predadores. E depois ele disse que o mais escuro que está em preto são as presas. Ok? Olha o que ele pergunta para mim no item 3 aqui, pessoal. O desvio padrão da sequência numérica correspondente ao número de predadores é superior à sequência correspondente ao número de presas? Bom, ele quer saber qual é o maior desvio padrão. Atenção, se o item desse cai numa prova, não é para calcular o desvio padrão. Se o cara quer saber qual é o maior desvio padrão, qual é o menor desvio padrão, é para você usar o conceito de desvio padrão. O que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida de dispersão. Sendo uma medida de dispersão, significa dizer, então, que o desvio padrão alto são os dados mais dispersos, mais afastados, mais espalhados. Já o desvio padrão baixo são os dados menos dispersos, mais concentrados, mais juntinhos. Mais dispersos e mais concentrados em relação à média. Tudo bem? Então, é esse o conceito que ele quer que você tenha, que cai várias vezes na prova. Não é para fazer conta, é para você analisar a dispersão.
E o que eu aconselho que você faça para análise dessa dispersão? Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar os maiores valores da sequência que está mais clara. Então, ó, pega esse valor, aí você viu que ele subiu um pouquinho aqui, depois ele subiu outro pouquinho aqui, então ele subiu mais outro pouquinho aqui, chegou aqui, ele deu essa queda, depois chegou aqui, ele subiu mais um pouquinho, depois chegou aqui, ele deu outra queda, depois chegou aqui, subiu mais um pouquinho, chegou aqui, subiu mais um pouquinho, chegou aqui, subiu mais um pouquinho. Essa linha que está em laranja mostra bem a dispersão dos dados, como eles estão afastados e como eles estão variando ao longo do processo. Bom, depois você vai fazer uma outra linha na outra preta. Então, ó, aqui o camarada está no 26, ele desce um pouquinho, depois ele desce mais um pouquinho, depois ele desce outro aqui. Pessoal, depois ele desce mais, aí ele vem para cá, ele sobe, depois ele vem para cá, ele sobe, depois ele vem para cá, fica constante, depois ele sobe aqui, depois ele sobe aqui. Ok? E aí você meio que analisa a dispersão das coisas. Como assim a dispersão? Ó, o azul, ele está variando do ponto máximo até o ponto mínimo aqui. Essa é a dispersão do azul. E o laranja, galera, ele está variando como? Aqui sendo o máximo e aqui sendo o mínimo. Será que só olhando essa dispersão eu consigo falar quem está mais disperso e quem está mais concentrado? Sim ou não? Vocês conseguem olhar para o gráfico? Sim? Bom, e aí, fala para mim, quem está mais disperso, a linha laranja ou a linha que está em azul? Mais disperso, laranja ou azul? Azul. Azul está mais disperso. A laranja está mais concentrada, aquela dispersão está mais achatada. E a azul está mais dispersa, gente, ela está mais afastada uma da outra. Com certeza, então, o desvio padrão da laranja é menor que o desvio padrão da azul. Quem é laranja? Laranja é o claro. Quem é o claro? Predadores. Então, o desvio padrão de predadores é menor que o desvio padrão de presas. O cara pergunta, o desvio padrão da sequência numérica correspondente a predadores é superior? O item é errado. Ficou bem claro o que eu falei? Uhum. Então, é para pensar assim, tá? Nessa medida de dispersão, como sendo essa análise de gráfico, apenas sem fazer conta alguma. Ok? Ah, Luiz, eu quero fazer conta na prova. Pode fazer, sem problema nenhum. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo e talvez outra pessoa faça mais rápido que você e também acerte a questão, tá? Então, é bom ganhar um tempo. Bora, deixa eu ver. Questão 13. Ah, questão 13 tem o item 5. Também queria falar. Alguém tem alguma dúvida nessa questão 13? Ok? Mas eu queria falar da questão 5, ó, no item 5 aqui. Vamos lá. De acordo com o gráfico, verifica-se que o desvio padrão da sequência numérica formada pelos valores correspondentes à população nos anos tal é inferior... Ah, não, é simplesmente essa aqui. Eu pensei que era outra coisa que o cara estava perguntando. Mas é a mesma coisa aqui. É isso. Tá. Vamos lá, o cara quer comparar, então. Vamos fazer rapidinho. 2030, 2040, 2050, tudo bem? 2030, 2040, 2050. Então, como é que é a dispersão? Vem, subiu, é assim que está subindo. Tá? Depois, pessoal, 2050, 2060, 2070. Então, vamos ver a dispersão. 2050 está aqui, subiu. 2060 está aqui e 2070 aqui. Bom, pergunta aos senhores. Quem está mais disperso, azul ou laranja? Azul. Azul está mais disperso, né? Então, significa dizer que o desvio padrão da laranja, quer dizer, o desvio padrão das maiores sequências, da sequência 1, ele vai ser o quê? Menor, né? Menor que o desvio padrão da sequência 1. Esse aqui é a sequência azul e a outra é a sequência laranja. Dá para pensar assim, não dá, pessoal? Fácil, não dá?
Isso é seguro na prova, tá bom? Isso é seguro. Você tem que pensar dessa forma. Pode nessa linha que eu estou seguindo aqui. Isso é seguro. Beleza? Bom, então vamos lá. Questão 13. Dessa questão aqui, alguma dúvida? Geralmente o pessoal tem dúvida no item 3 daqui. Verifica aí se tem dúvida. Vamos lá. Essa questão aqui é só conta mesmo. Questão de conta. Essa questão aqui tem o item 6. Vamos lá. Olha essa questão aqui, item 6. Bora, item 6. Supondo-se que a média de plantas de produtos, queria fazer esse item 6 aqui com os senhores. Sabendo-se que a média da produção de grãos no período apresentado no gráfico é igual a 60,5. Pergunto, ele está perguntando isso ou ele está afirmando isso? Afirmando. 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 Quando ele falou sabendo-se que, ele está afirmando. Tudo bem? Se você calcular, você vai chegar nesse valor. Beleza? Se você calcular, você vai chegar nesse valor. Não precisa calcular. Ele afirmou. Bom, e que essa média cresceria para 62 milhões de toneladas se incluísse nessa sequência numérica os valores correspondentes a 2003 e 2005. Conclui-se que, nesse caso, a média de produção dos anos 2003 e 2005 foi inferior a 73 milhões. Bem, então, o que o cara me diz? Primeiro, quantas características tem aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 características aqui. Se ele falou que a média é 605 milhões, o que ele disse? Ele disse que se você somar tudo, gente, e dividir pela quantidade, que é 14, isso dá 60,5. Com isso, eu descubro fácil essa soma. Essa soma, então, vai ser 60,5 multiplicado por 14. Pessoal, quanto é que vale essa soma aqui? Alguém consegue fazer para mim aí rapidinho? Dá 847. 847. Então, se eu somar todos os valores daqui, dá 847. Beleza? Pergunta do cara. Ele vai incluir dois valores. Então, se ele vai incluir dois valores, você tem que a soma de 847 vai ser somado por um valor X, que é do ano de 2003, vai ser somado por um valor Y, que é no ano de 2005. E agora essa bagaça vai ser dividida por quanto? 16. É aqui que o pessoal erra. Porque a quantidade antes era 14, que foi incluído dois valores, né? Então, agora você vai dividir por 16. Essa é a nova média. E o cara me disse que essa média, ela passa a ser quanto? 62 milhões. Pergunta do cara, qual é a média desses dois? Então, primeiro, passo 16 multiplicando, vai ficar 847 mais x mais y, igual a quanto, gente? 62 vezes 16? 992. 992. Passo 847 subtraindo, então vai ficar 992 subtrai de 847, quanto é que dá isso? Vai dar 145. 145. Ok? E o que você tem que fazer para determinar a média? A média de duas coisas é soma as duas e divide por 2. Então, aqui você vai dividir aqui por 2, vai dividir aqui por 2. Então, a nova média, que eu vou chamar de x barra, vai ser 72,5. Ele pergunta, é inferior a 73? O item é correto. Que é muito perto daquela questão que a gente fez lá também dos 10, né? É a mesma ideia, muito próxima daquela ideia. Ok? Questão? Ok. Certo, certo. Alguma dúvida mais nessa questão? Não. Vamos lá. Ah, essa aqui tem um itemzinho que eu queria mostrar para vocês também. Questão 20 aí, item 5, ó. Olha que legal, olha o item 2. Olha o item 2 que ele falou, ó. Olha o item 2 lá. Gente, para cada n variando de 0 a 6, Pn pertence a esse intervalo em que isso é o desvio padrão da sequência numérica?
Olha aqui, esse aqui é o intervalo de confiança. Média menos desvio, média mais desvio. Pessoal, todas as produções pertencem a esse intervalo? O item 2 é certo ou errado? Errado. Errado. Né? Se os valores estão mudando ao longo do processo, gente, eu sempre desprezo os menores e os maiores dessa sequência. Ok? Não sei se são 2 ou 2, 3 ou 3, aí tem que fazer a conta para saber quantos são desprezados. Tá? Aí é só fazer a conta. Bom, mas o que eu quero é o item 5 dessa questão. Olha o item 5 para mim, por favor. Pessoal, será que existe uma função quadrática da forma f de x igual a ax² mais b, em que a e b são constantes reais, tais que o gráfico de f contém todos os pontos da forma NPN? O que é NPN? N é o ano e PN é a produção naquele ano. Tudo bem? Bom, o N varia de 0 até 6. Então, o N é 1080 mais N. Ou seja, o que é N? O número de anos a partir de 1980. Então, é isso. Ok? O que significa, então, o primeiro ponto NPN? O primeiro ponto é N igual a 0. N igual a 0 vai ser esse ano. Qual é a produção? 4. Segundo, N igual a 1. N igual a 1 é o ano de 1981. A produção, 4,6. N igual a 2. Produção, 6. N igual a 3. Produção, 7,5. E assim vai, todas as produções. Bom, atenção. Primeiro, gente, isso é uma função polinomial do segundo grau. Como é que é o gráfico de uma função polinomial do segundo grau? Parábola. Parábola. Pergunta aos senhores, se fosse uma reta, quantos pontos define uma reta? 2. 2. Então, você precisa de 2 pontos para encontrar a equação da reta. Tudo bem? Pessoal, quantos pontos define uma parábola? 3. 3. Então, eu precisaria de 3 pontos não colineares para definir uma parábola. Ou seja, se você pegar 3 pontos, já basta. Tudo bem? Agora você tem uma informação a mais sobre esse f de x. Qual a informação a mais sobre f de x? O eixo de simetria é o próprio eixo. Isso, não tem 0x, né? Não tem o termo b, vamos falar assim, que é o termo que multiplica o x, né? Então, toda vez que esse b for 0, toda vez que não tiver o termo com x, você vai ter que o eixo y é o eixo de simetria. Então, você vai ter uma outra informação. Com essa outra informação, basta 2 pontos. Já que você vai ter só que encontrar os valores de A e B, com 2 pontos você mata. E aí você monta um sistema de equações. Entenderam o que eu falei? Uhum. Sim? Eu quero só fazer de outro jeito essa questão. Como é que seria o outro jeito? Pessoal, uma função quadrática, ela relaciona o que no domínio com o que na imagem. Quem lembra? Uma PA. Uma PA PA. de segunda Domínio ordem. qual? PA de segunda ordem. PA de segunda ordem na imagem. Isso acontece toda vez que a função for quadrática. Então, a primeira coisa que eu tinha que perceber era o quê? Se isso era possível. Dá para perceber que no domínio, gente, está em PA? Né? 0, 1, 2, 3. Então, o domínio está em PA de razão 1. Começa no 0 e razão 1. Agora, minha pergunta é, será que aqui é uma PA de segunda ordem? Então, vamos fazer. Qual é a diferença que você vai ter daqui para cá, pessoal? Quanto é que é 4,6 menos 4? 0,6. 0,6. Quanto é que é 6 menos 4,6? 1,4. 1,4. Quanto é que é 7,5 menos 6? 1,5. A minha pergunta é, essa sequência que está em roxo é uma PA? Sim ou não? Não. 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 Se a sequência que está em roxo não é uma PA, essa sequência que está em verde é uma PA de segunda ordem? Não. Não. Se não é uma PA de segunda ordem, isso pode se fazer parte de uma função quadrática? Não. Não. Então o item é errado. Mas, Luiz,
Luiz, eu pensei assim, tipo, se o eixo de simetria é o próprio eixo Y, ele teria que cortar no 0, 0. Não Não tem como. necessariamente. Porque tem tipo um 0, 4. Só se ele tivesse suspenso. Tipo, suspenso assim, não Ele encostasse no eixo X, né? Mas é isso mesmo, ó. Ele passa pelo ponto 0,4. Se passa pelo ponto 0,4, Gui, significa dizer necessariamente que o eixo X está aqui, ó, e esse valor é o 4. Ok? Entendi, mas tipo, sei lá, não tem raiz real nesse contexto. Esquisito. Para passar pela origem, Gui, esse número também tem que ser zero. A função do tipo Amigo, é verdade. f de x ax quadrado é a função que tem, que não é que passa pela origem, né? Que tem vértice na origem. Isso. Né? Tá bom? Entendi. Como ele tem esse B é o que desloca a função para cima. No caso, o B vale 4, porque deslocou 4 unidades para cima. Sim. Verdade. Ok? Mas o que eu queria mostrar aqui é o papo da PA de segunda ordem para vocês. Tá bom? Se aqui, se aqui fosse uma PA, eu poderia jogar ele. Sim ou não? Luiz, cortou aqui, eu não entendi. E essa sequência que está em roxo aqui, se essa sequência fosse uma PA, eu poderia jogar o item como certo? Seria uma função de primeiro grau, não? Eu não poderia jogar o item como certo se aqui fosse uma PA. Porque se aqui fosse PA, aqui seria PA de segunda ordem, né? Ah, tá. Né? Então, se aqui fosse uma PA, aqui seria PA de segunda ordem. Eu não poderia jogar o item como certo. Alguém pode me falar por quê? Estaria trocando domínio com contra-domínio? É, né? Se o PN fosse segunda ordem. PA. Não, se o PN fosse PA de segunda ordem. Você não poderia, como certo? Peraí. Não poderia jogar como certo. Por quê? Olha a sacada. Se isso aqui fosse uma PA de segunda ordem, a única coisa que você poderia falar é que a função era uma função quadrática. Mas não esse caso particular de função quadrática. Sem o x. Você poderia falar que ele era uma função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx. Então, eu poderia falar que esse caso era parecido. Ok, pessoal? Para valer essa relação tem que ter todos os termos? Isso. Pode até acontecer que não tenha todos os termos. Mas para você afirmar isso, você teria que fazer conta. Não daria para ter feito essa análise que eu fiz assim de ter matado a questão sem fazer conta. Entendi. Beleza? Aí teria que ter montado o sistema, não teria outro jeito. Se aqui fosse PA de segunda ordem, você teria que ter montado o sistema. Não poderia ter marcado o item como certo. Por quê? Porque poderia acontecer dela ter o P e não ter desaparecido com o X, como ele quer que desapareça. Acompanharam tudo que eu falei? Uhum. Luiz, você pode repetir o item 2, que eu não entendi muito bem? O item 2? É. O item 2, ó. Ele fala assim: para cada n no intervalo de 0 a 6. O que ele quer falar com isso aqui, Gui? Ele quer falar que você pegou os 7 termos daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, toda a produção está no gráfico. 4, 4, 6, 6, 7, 9, 8, 11. Peraí, Luiz, tá cortando, só um minutinho. Não sei se é só para mim que tá cortando. Repete, por favor. Cortou para mim também. Tá Também tá cortando? Para mim? A minha tá cortando? Isso. Sim. Uhum. Ah, não brinca, velho. Minha internet tá ruim assim? Eu preciso fazer um teste de internet então aqui. A minha internet não podia estar ruim, não. Ela é bem cara para tá oscilando assim. Bom, como é que tá? Tá cortando ainda? Não.
Não? Então vamos lá. Não. Olha o que ele falou aqui. Primeiro tem que entender o que ele falou aqui, ó. Para cada n variando de 0 a 6, Pn pertence a isso, tá bom? O que é o n? N é o ano, 1980, 1981, 1982, e o cara vai até o ano de 1986. E o que é Pn? É a produção daquele ano. Então, Pn é 4, 4.6, 6, 7.5, tudo bem? Entendeu o que eu falei? Ok. Ok, beleza. Então, ele está perguntando assim, ó, essas produções todas aqui, elas pertencem a esse intervalo? Em que, agora esse aqui é um sigma, tá? Esse aqui é o sigma minúsculo. Em que o sigma é o desvio padrão dessa sequência numérica Pn. Olha o intervalo que ele deu aqui. Ele pegou 8 menos desvio padrão e 8 mais desvio padrão. 8 é mais ou menos uma medida de tendência central. 8 está aqui. Então, ele estabeleceu 8 mais desvio padrão e 8 menos desvio padrão. Esse aqui é aquele intervalo que eu falei no outra questão, que é o chamado intervalo de confiança. Ok que eu falei? Sim. Beleza? E esse intervalo de confiança, ele sempre despreza as menores notas e as maiores notas. Então, está perguntando, para cada n variando de 0 a 6, essa produção pertence ao intervalo de confiança? Não, porque não pode estar aos extremos, né? Isso, porque o intervalo de confiança, ele sempre despreza os extremos para que você fique com uma análise estatística mais confiável. Entendi. É porque da outra vez, até você cortou o 11 também, você colocou um x em cima do 11. Mas... na verdade, a quantidade de termos que eu vou cortar, eu não sei, só fazendo conta. Se o 11 vai ser cortado ou não, né? Eu não sei. Mas eu posso afirmar que pelo menos um termo daí vai ser cortado. Então, tipo assim, se ele perguntasse, não vai perguntar, mas tipo, número de termos, eu achava o desvio, achava o intervalo de confiança, aí eu teria que ver até qual dessas barras ele ia parar, é isso? Isso, exatamente. Essa seria uma questão legal, inclusive. Nunca caiu assim, mas seria uma questão legal. Entendi. Achava... Mas aí, se a média não for exatamente 8, eu tenho que colocar esse... Não pode colocar esse 8 aí no lugar. Tem que ser o número que achar a média, né? É que ele pegou algum número próximo. Se não for 8, é um número próximo, porque é um número de tendência central. É o número que está ali no centro. Entendi. Se ele deslocar, aí que ele vai eliminar mesmo, muito mais gente. Mas só que ele vai eliminar muito mais gente da onde? Ou do grupo extremo ou do grupo superior, se ele não pegar a média. Entendi. Entendeu o que eu quis falar? Beleza. Aí são pesquisas tendenciosas, né? Que pode acontecer aí ao longo do processo. Entendi. Valeu, Luiz. Falou. Bom, galera, essas foram as questões que eu tinha separado que vocês tentassem fazer, né?